Muito bem, com a reforma tributária, o imposto sobre valor agregado no Brasil pode se tornar o maior do mundo. Para entender como o IVA pode impactar na tributação do país, conversamos agora com o mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e também conselheiro da Associação Brasileira de Advocacia Tributária, o Eduardo Natal. Muito bom dia, Eduardo. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Eduardo, então o IVA está sendo vendido para a população, para a opinião pública, como um facilitador e que vai tornar aí menos burocrático o nosso sistema. Para o cidadão, para nós aí, de fato, ele trará benefícios ou a gente vai pagar mais uma vez toda essa conta? Bom, Marcelo, eu acho que o IVA é um modelo de tributação interessante, tá? Então, é um modelo praticado por muitos países da OCDE, que são países, grande parte desses países é formada por países mais desenvolvidos do que o Brasil. Isso acaba trazendo um modelo de tributação mais moderno, mais de acordo com a prática internacional, o que vai dar provavelmente uma boa transparência na nossa tributação. Entretanto, Marcelo, nós temos aqui uma questão bastante ainda obscura com relação a qual seria a alíquota mais adequada para essa nova tributação que foi aprovada na Câmara, ainda depende de aprovação no Senado. Existe uma definição prévia de que essa alíquota geral, modal, com algumas exceções, seria de 25%, e agora já se passou a entender que essa alíquota pode chegar entre 28% até 31%, 32%, o que de fato, em princípio, se a gente não tiver um esclarecimento por parte de quem propõe a reforma, Muito bem, nós perdemos o contato com o tributarista Eduardo Natal, vamos restabelecer aí para saber, e de fato os comentários são esses, né? A questão, evidentemente, né? E o setor de serviços, por exemplo, imagina hoje bares e restaurantes, um faturamento aí, um lucro de 10%, com essa mudança, nós poderíamos ter no mínimo aí as contas dos consumidores acrescidas de 20%. Então, e como o Natal colocou, não há um esclarecimento ainda do texto, do valor. Então, de fato, aí nós teremos que acompanhar efetivamente aí no Senado toda essa discussão. E agora, Eduardo está de volta conosco. Pode concluir, Eduardo, por favor. Pois não, Marcelo. É exatamente esse ponto que eu acho que ainda não está em relação a qual será o impacto efetivo dessas alíquotas. Porque se nós tivermos uma alíquota que chegue até 28%, que já são os cálculos atuais que estão sendo divulgados pelos economistas, de fato nós poderemos chegar a uma carga tributária exacerbada, exorbitante. E principalmente o setor de serviços, ele que demanda a contratação de mão de obra e não vai ter direito a crédito para poder abater dessa alíquota final, pode ser bastante prejudicado. Então, esse é um aspecto que precisa ser melhor esclarecido, porque a reforma ela passa com vamos dizer, uma orientação de que é um modelo novo, um modelo transparente. Porém, nós contribuintes não sabemos exatamente, não temos esclarecido qual vai ser o impacto dessa reforma quando ela entrar em vigor, no aspecto de qual o custo disso para o setor produtivo, o setor de serviços em especial, que é um setor que, como eu falei, não demanda de muitos créditos, não absorve muitos créditos para abatimento, e o consumidor, né, porque são tributos que vão incidir diretamente na renda do consumidor, né, o consumidor que vai pagar essa conta no final. Então é importante que o Senado, nesse momento que o processo de reforma chega lá, possa consultar as pessoas que formularam essa proposta e que seja esclarecido para toda a população qual é o montante de tributo que efetivamente passaremos a recolher. Haja vista, Marcelo, que nós ainda pagamos o imposto de renda, vários tributos sobre o patrimônio, considerando inclusive que essa reforma está trazendo alterações relevantes em outros tributos, como IPTU e IPVA,
né, itens que nós, em princípio, não tínhamos conhecimento de que seriam tratados nessa reforma, além da criação de 2 outros tributos, uma contribuição para a iluminação pública e também um tributo monofásico sobre bens semi-elaborados e primários. Então, há um risco de a gente ter um aumento de carga tributária num país que já tributa muito. E Eduardo, você acredita que o IVA a longo prazo pode ser bom para o mercado financeiro? Olha, eu acho que o IVA ele pode ser bom para o país como um todo, ele é mais transparente do que o modelo de tributação que nós temos aqui. Hoje no Brasil nós temos sobreposições de tributações, nós temos um modelo que implica em tributações diferentes, com não cumulatividades, chamadas não cumulatividades, diferentes para municípios, estados e União. Então eu acredito que essa unificação em termos de transparência, para que se saiba exatamente quanto custa cada produto a ser consumido, eu acho que é positivo e o mercado deve, sem dúvida alguma, absorver isso e interpretar e, enfim, conseguir caminhar com esse novo modelo de uma forma melhor do que a atual. Mas, repito, é importante que nós tenhamos uma adequação ou até mesmo uma definição de teto de alíquotas para os setores de atividade, para que nós não nos surpreendamos com uma carga tributária que não seja passível de ser absorvida pelo setor produtivo. Eduardo Natal, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Eduardo, bom dia, satisfação falar com você. Um aspecto que me chama muito a atenção nessa reforma tributária, no contexto da reforma tributária, é para uma eventual sobrecarga no setor de serviços, que é um setor extremamente importante no nosso país. Alguns setores, inclusive a própria advocacia, do qual nós fazemos parte, serão sobretaxados, né? Terão realmente uma taxação bastante significativa. Como você vê essa questão? Você entende que realmente o setor de serviços de fato está sobrecarregado nesse modelo? Você vê a possibilidade de algum ajuste no texto ainda no Senado? Eu entendo que sim, eu acho que o Senado deveria, agradeço até pela pergunta, Cristiano, o Senado deveria sim se sensibilizar com esse aspecto, até porque nessa primeira fase que foi aprovada na Câmara, nós já vimos que existem alguns setores que conseguiram demonstrar a sua necessidade de ter uma tributação diferenciada. Tá? Dentre esses segmentos, nós temos a construção civil, nós temos até parques de diversão, exploração de jogos, dentre outros itens, até mesmo para o setor financeiro. O spread bancário, por exemplo, terá uma tributação diferenciada, né? Além dos regimes específicos setoriais, ou até mesmo de benefícios para a Zona Franca de Manaus, que vão ser mantidos, até mesmo a questão do Simples Nacional. Por outro lado, sob esse aspecto, eu acredito que deva ser observada a questão dos serviços. E por quê? Porque a sistemática do IVA, né, que é a sistemática adotada pelos tributos que vão ser agora implementados, o IBS e a CBS, é uma sistemática em que você, ao adquirir um insumo para o seu exercício do seu objetivo social, você toma crédito do bem que você adquiriu para poder executar a venda do bem ou do serviço que você vai praticar. Ocorre que o setor de serviço, o maior insumo, se assim podemos chamar, é a mão de obra, e a mão de obra não gera crédito. Então, esse ponto é bem sensível. O que vai acontecer? Os prestadores de serviço, em geral, eles vão ter que renegociar com quem tomar os seus serviços os preços dos seus serviços, porque eles não têm créditos na origem suficientes para poder abater esse volume de carga tributária que vai ser implementado. Se a gente considerar hoje, por exemplo, o setor de serviços é tributado pelo ISS em 5%, e passando então a ter uma alíquota eventual de 25% a 28%, nós temos um incremento, é óbvio que existem outras questões que envolvem esse ponto, mas
nós teremos um incremento muito grande, né? Isso se a gente considerar também PIS e COFINS, então, que seja 5 mais 3,65 ou 9,25, 14% para 25% é muita coisa, né? Sendo que o setor de serviços, ele não tem, como eu já falei, a mesma capacidade de absorção dos seus custos de operação. E a advocacia acaba também, sobre esse ponto, como também os médicos, os engenheiros que trabalham como serviços pessoais, sofrendo esse impacto, né? Porque nós advogados, por exemplo, nós vamos ter que passar a negociar com os nossos clientes um aumento de 25% a 28% do valor dos honorários que a gente cobra. E isso, eu vou lhe dizer, eu acho que é impossível ou inviável a sociedade absorver isso de uma hora para outra. O que vai acontecer, inclusive em especial com a advocacia, é talvez até uma restrição do acesso à justiça, porque se o valor do tributo for tão alto, ele fica impeditivo para que as pessoas possam contratar um profissional e possam acessar o judiciário. Então, é um elemento. É óbvio que existem outras muitas variáveis, e eu repito aqui, é importante que o nosso Congresso demonstre agora no Senado qual é o impacto econômico desta reforma tributária com a alíquota que está propondo. O modelo é bom, ele é transparente e simplifica. Agora, o peso da carga tributária precisa ser avaliado. Muito bem, nós conversamos então com o tributarista Eduardo Natal, falando da reforma, e fica agora a grande expectativa para o segundo semestre, então retorno dos trabalhos aí dos senadores e essa análise aí e toda a situação possa ser esclarecida de fato aí, e seu impacto que chama muito a atenção. Valeu, Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan.